A gente sabe que a IA ela está revolucionando a forma como as empresas lidam com dados. Então, eu disse no início que não tem uma legislação específica para falar sobre a aplicação da IA no Brasil. Porém, nós temos a Lei de Proteção de Dados que se adequa a esse caso. A influência da IA no planejamento, ela dá-se principalmente com a análise de dados passados, que é o que eu comentei, e aí ela faz uma análise preditiva para o futuro. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Simplificar. E hoje vamos falar sobre mais um tema interessante, sobre a inteligência artificial. Qual o impacto dela no mercado? Vou falar certinho para vocês o tema. O impacto da inteligência artificial, desafios legais e oportunidades econômicas. E para falar sobre esse tema comigo, a minha host querida, minha parceira de podcast, Michele Francisco. Oi, Mi. Oi, Laís. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um episódio. E o assunto de hoje está movimentando aí governo, empresas, pessoas. Falaremos sobre inteligência artificial, que está revolucionando e também traz enormes desafios, né, Lá? Sim, sim. Será que a inteligência artificial vai tirar o trabalho de muitas pessoas? Será que a intervenção humana ainda é necessária? Tudo isso nós vamos discutir aqui hoje. Verdade. Bom, e para começar, Lá, você pode falar para a gente como está a regulamentação da inteligência artificial no Brasil? Já temos leis específicas sobre isso? Não, ainda não temos leis específicas e abrangentes, né, que falam sobre inteligência artificial, mas temos um projeto de lei, vou falar até certinho, o projeto de lei 21 de 2020, que trata sobre a aplicação da inteligência artificial no Brasil. Já passou pela Câmara dos Deputados, atualmente está no Senado Federal, mas sem nenhuma previsão ainda de votação sobre essa legislação. Até trouxe aqui alguns pontos sobre essa lei, quem quiser ver depois a gente deixa o link da Câmara. Fala sobre desenvolvimento tecnológico e inovação, falam respeito aos direitos humanos e valores democráticos, proteção de dados e privacidade, livre concorrência e inovação, pesquisa e desenvolvimento de IA da parte ética, aumento de competitividade e produtividade, redução de desigualdades sociais e inclusão digital, capacitação profissional para adequação ao mercado de trabalho. Empresas e órgãos públicos que usam IA devem garantir transparência na utilização da tecnologia e empresas desenvolvedoras e operadoras de IA devem adotar mecanismos de segurança e mitigação de riscos. Porém, ainda não está, por hora não tem legislação específica que trata sobre a aplicação no Brasil. Olha, e necessário, né, Lá? Porque Muito a gente já necessário. tem a aplicação da inteligência artificial em muitas coisas que a gente, inclusive, utiliza no dia a dia. Então, essa regulamentação é super necessária. Aí tem que ficar utilizando outras legislações para aplicar, mas tendo uma aplicação direta sobre o assunto é muito melhor. Sim. E Mi, pensando no setor financeiro, como a inteligência artificial está sendo utilizada para otimizar cálculos fiscais e a gestão financeira das empresas? Bom, vamos lá. A gente sabe que a IA ela está revolucionando a forma como as empresas lidam com dados e processos. Isso inclui a capacidade dela processar dados em grandes quantidades. Algo que é difícil para um humano, processar grandes lotes de dados e números, a IA faz isso em poucos segundos e minutos. Sim. Esse é um dos principais quesitos da aplicação da inteligência artificial nessa parte financeira e fiscal também. Mas não só isso. Com essa velocidade para apurar grandes volumes de dados, ela acaba ali também reduzindo erros humanos na questão de, falando em grande volume e na precisão dos cálculos. E falando em gestão financeira, Lá,
além dela processar esses dados, ela também auxilia na análise preditiva, que é, ela se baseia na série histórica dos dados financeiros da empresa e faz uma previsão de como vai ser o fluxo de caixa futuro daquela empresa. Isso falando específico de fluxo de caixa, mas ela fala de outras análises também. Então, também é uma aplicação aí na parte financeira, porque ela começa a ir além, né? Sim. E o impacto da IA é tão gigantesco na área financeira que tem um estudo da Febraban que mostra que a IA generativa, que é aquela IA que cria um conteúdo novo a partir de exemplos e conteúdos, padrões e conteúdos que já existem, né? Ela cria um conteúdo novo, ela pode aumentar a eficiência de bancos em 35%. E quando a gente fala em aumento de 35%, isso em números são bilhões. Para a gente entender essa magnitude, né? Eu trouxe também um comparativo que é interessante. Olha só, o cérebro humano, ele tem 100 bilhões de neurônios. E com mais de 100 trilhões de sinapses, né? Sinapses são a conexão neural. E se a gente pegar ali o ChatGPT, que hoje muita gente já utiliza no dia a dia, né? O ChatGPT, ele possui 175 bilhões de parâmetros. Então, você vê aí essa analogia, né? Essa comparação entre conexões neurais e parâmetros, né, da inteligência artificial, isso a gente falando só do ChatGPT. E fora que a IA, ela tá sempre em aprendizado. Então, tudo que é exposto para ela, ela aprende. É como se fosse, né, o cérebro humano uma sinapse nova, né? Então, ela também ali vai aprendendo com os parâmetros, né? E uma coisa interessante também é que hoje tem inteligência artificial, tem softwares que calculam, por exemplo, a precificação. Então, quando a gente fala aí de impacto financeiro, a precificação, que é uma coisa que a gente traz sempre aqui no podcast, né? A importância de precificar corretamente, porque se a empresa está com uma precificação errada, não adianta ela vender muito, porque aí o prejuízo é maior. Exato. E existe já a inteligência artificial que ela monitora em tempo real como que está a precificação dos concorrentes no mercado, como que está ali o consumo da população para aquele produto específico, a base de dados do cliente para dar ali uma precificação para aquele produto. Então, é muita coisa de aplicação nessa área fiscal e financeira. Vem só para agregar. Sim. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais? Vamos! Bom, pessoal, você aí que gosta do nosso conteúdo, você que está chegando agora, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, propague o nosso podcast para o máximo de pessoas possíveis. Tá vendo? Toda hora a gente está aqui se atualizando para levar o melhor para você, o melhor para sua empresa, visando sempre alavancar o seu negócio. Então, nos siga nas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, no LinkedIn também, enfim. Bom, lá, eu falei aqui de várias coisas boas de aplicação da IA na parte financeira e fiscal, mas tem um grande debate, que é a questão da proteção dos dados. Né? Ela processa ali inúmeros dados, mas como a gente vai fazer com a questão da privacidade e a proteção? Como que a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, se aplica nessa tecnologia? Então, eu disse no início que não tem uma legislação específica para falar sobre a aplicação da IA no Brasil. Porém, nós temos a Lei de Proteção de Dados que se adequa a esse caso. Justamente foi o que a Mi falou, né? A inteligência artificial, ela processa inúmeros dados, inclusive dados sensíveis. Então, qualquer tecnologia que processe, colete dados, ela precisa estar de acordo com a LGPD, ela tem que se adequar a essas regras. Então, olhar basicamente o que está na lei ali e seguir estritamente, porque lembrando, se vazar qualquer dado, existe uma aplicação de multa em um órgão específico para tanto. Então, trouxe alguns pontos mais relevantes aqui, que é base legal para o tratamento de dados. Então, as empresas, vamos falar sobre empresa especificamente, que precise coletar dados e que utilizem a inteligência artificial para fazer qualquer procedimento, ela precisa ter uma base legal para tanto.
Então, precisa observar lá a LGPD para ver se de fato tem algum argumento para se processar esses dados. A empresa deve coletar apenas as informações necessárias, né, para a utilização do sistema. E quando as decisões forem... isso aqui é interessante. Quando as decisões forem automatizadas, tomadas pela IA, o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, um banco. Então, o banco lá coloca todos os dados através da inteligência artificial, através do sistema, né? Para poder fazer uma análise de crédito. Então, se a análise de crédito for com base só na inteligência, só no sistema da inteligência artificial, o titular dos dados pode solicitar a revisão para que tenha uma análise humana. Então, ele fala, eu quero que tenha uma análise humana para verificar se realmente não houve algum erro no processamento de dados. E isso está no artigo 20, tá? Para falar certinho para vocês, da Lei Geral de Proteção de Dados, que fala assim, o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Então, se trouxe a análise de crédito aqui, mas é bem abrangente. Se for com base em um sistema, não tendo análise humana, você pode pedir a revisão. Nossa, muito interessante. Até porque a gente sabe que a inteligência artificial, ela vai até certo ponto. Exatamente. Então, ela vai analisar dados, mas ela não enxerga a cultura da empresa, o perfil, como você comentou, tem todas as nuances ali. Exatamente. E, claro, segurança e confidencialidade. Então, empresas devem adotar aí medidas de segurança contra vazamento de dados, né, e ataques cibernéticos. Então, no caso de vazamento, as empresas são responsáveis perante a ANPD, que é o órgão responsável por fiscalizar essa parte de tratamento de dados. E aí, trazendo a parte da multa, pode chegar a 2% do faturamento anual, até o limite de 50 milhões por infração. Além disso, o titular de dados que se sentir lesado com vazamento pode entrar com uma ação judicial. Entendi. Bacana. E Mi, vamos à parte boa também, né? Planejamento tributário. Como a IA está influenciando o planejamento tributário das empresas e se existem vantagens fiscais para quem adota essas soluções. Eu tô ficando só com a parte boa aqui da IA, Exato. né? Bom, a influência da IA no planejamento, ela dá-se principalmente com a análise de dados passados, que é o que eu comentei, e aí ela faz uma análise preditiva para o futuro. O planejamento tributário, de fato, ele consiste nisso. A gente pega como a empresa movimentou o histórico dela e a gente projeta para frente, simulando nos 3 regimes que são permitidos aqui no Brasil em questão fiscal. E a inteligência artificial, ela faz isso. Então, ela pega essa base e ela projeta para frente. As vantagens é que ela consegue pegar um volume maior de dados num tempo muito menor. E em questão de incentivos fiscais, ela também consegue fazer essa busca de incentivos pegando o ramo de atividade da empresa e fazendo essa busca. Então, também é um benefício na questão fiscal. Porque se tem algo aqui no Brasil, são várias legislações de vários fiscos diferentes, né? Estado, União, município. Então, também pode abranger aí tudo que tem de legislação e tentar identificar se existe algum benefício tributário, por exemplo. Exatamente, ela faz isso. Então, ela pega ali tudo e traz o que se aplica. Um grande lembrete, que eu vou falar um pouquinho mais abaixo assim, mas já adiantando, é que não dá para se confiar 100%. A gente ainda vai falar sobre isso. Não dá para tomar uma decisão ali em cima 100%. Mas, por enquanto, vamos deixar assim que ela consegue trazer essa análise preditiva. Então, falando nisso, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam? Olha, já é agora. Ao confiar na IA. Bom, eu coloquei... Essa resposta vai ficar para a parte 2 do episódio. Tá bom, tá bom. Ó, e só para dar o gostinho, eu coloquei aqui 6 desafios que as empresas encontram ao confiar na inteligência artificial.
Olha aí, pessoal, não percam a parte 2. Então, gostou desse episódio? Curta, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal para receber a parte 2. Não perca!